Olá, neste momento nós vamos meditar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus fala sobre o êxodo, a saída dos hebreus do Egito. Antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos meditar, vamos fazer uma oração. Pai eterno, Deus de amor, neste momento estamos abrindo a tua santa palavra. Esteja conosco, que o teu Santo Espírito oriente esse estudo neste momento. Entrego a minha vida em tuas mãos e a vida de todas as mulheres e todas as pessoas que estão escutando essa meditação também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia então em Êxodo capítulo 13. No início do capítulo, até o versículo 16, nós temos ali Deus pedindo a consagração dos primogênitos a Ele. Por que Deus pediu a consagração dos primogênitos? Porque antes de libertar o povo do Egito, foi sacrificado, né? Os primogênitos dos animais e os primogênitos dos homens. Então, depois deste livramento, Deus pede ao povo que consagre os primogênitos a Ele. Os primogênitos dos animais, porque os primogênitos dos homens, a Bíblia diz que são resgatados. Eu vou ler agora com vocês, versículo 14, 15. O que a Bíblia diz? Êxodo 13, 14 e 15. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Então, o capítulo 13 começa com essa solicitação de Deus, Deus pedindo, né, que seja feito esse sacrifício a Ele, como lembrança do grande livramento, sacrifício de todo animal primogênito do povo, né. E lembrando, né, irmãos, no livro Patriarcas e Profetas, a irmã White diz que o povo, ele levou consigo ovelhas e vacas e uma grande quantidade de gado. Isso era propriedade dos israelitas, que nunca venderam suas posses ao rei, como fizeram aos egípcios, como fizeram os egípcios. Os cativos saíram carregando dos despojos de seus opressores. Ou seja, o povo de Israel tinha muitos animais. E então esse sacrifício, ele era, podemos dizer assim, constante. Era um sacrifício e ao mesmo tempo um lembrete constante do que Deus fez, do livramento que Deus deu a eles, né? Por isso Deus pediu o sacrifício de todo animal que abrisse a madre. Na segunda parte do capítulo 13, diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. Aqui diz, irmãos, que Moisés, né, levou os ossos de José, porque eles haviam feito essa promessa para José. José sabia que um dia o povo iria sair do Egito. Então, aqui, durante esse caminho, eles levam os ossos de José. E a Bíblia diz, né, aquela parte, assim, maravilhosa, que a gente sabe do livramento, né? No versículo 21 e 22, diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O capítulo 14 fala da perseguição dos egípcios, então, ao povo israelita, e apesar do povo saber da presença de Deus com eles, a Bíblia diz que eles tiveram muito medo. A Bíblia comenta que Faraó estava com muita fúria. No versículo 8,
capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zafon. Aqui a gente vê que na perseguição, Faraó levou muitos cavaleiros. A irmã White diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 198, ela diz o seguinte: Faraó reuniu suas forças, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, cavaleiros, capitães e infantaria. O próprio rei, acompanhado pelos grandes homens do seu reino, encabeçava o exército de ataque, a fim de conseguirem o favor dos deuses e assim garantir o êxito de seu empreendimento. Os sacerdotes também os acompanharam. O rei estava resolvido a intimidar os israelitas por meio de uma grandiosa ostentação de poder. Ou seja, ele levou os sacerdotes também do Egito para mostrar que não só o exército dele era forte, mas os deuses a que eles serviam também eram. Então, por isso que ele levou os sacerdotes, né, do reino dele também na perseguição, né, porque ele queria derrotar os israelitas e o Deus que os israelitas serviam também. Mas Moisés foi firme e lembrou o povo do Deus que eles serviam. No versículo 13, Moisés diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E depois disso, seguindo adiante no capítulo 14, a gente vê o livramento que Deus deu ao povo, né? Moisés levanta ali a sua vara, o mar se abre, né? Se divide e o povo de Israel passa pelo meio do mar a seco, né? A irmã White diz na página, no capítulo de Êxodo, né? Na página 200, que quando rompeu a manhã, as multidões de Israel, tudo o que restava do seu poderoso adversário, eram corpos vestidos de malha arremessados à praia. Do mais terrível perigo restara um completo livramento. Então, o povo de Israel, no outro dia, só viu os corpos no chão, na areia da praia, né? E Deus abriu o mar, o povo passou em seco, a nuvem foi para trás do povo, o povo seguiu e a nuvem confundiu os seus adversários, né? A mesma nuvem que protegeu o povo confundiu os seus adversários. O capítulo 15 de Êxodo, a gente vê o cântico de louvor de Moisés, né? Quando a gente vê aqui esse cântico de louvor de Moisés, não tem como a gente não lembrar do livro de Salmos, né? Parece que nós estamos lendo um capítulo de Salmos, né? Quando a gente vê esse louvor de Moisés. A irmã White fala no livro Patriarcas e Profetas: libertando nossas almas do cativeiro do pecado, Deus operou em nós um livramento maior do que o dos hebreus no Mar Vermelho. Como a hoste dos hebreus, devemos louvar ao Senhor com o coração, com a alma, com a voz, pelas suas maravilhosas obras aos filhos dos homens. Aqueles que meditam nas grandes bênçãos de Deus não se esquecem de suas menores dádivas, cingir-se-ão de alegria e entoarão sinceros hinos do Senhor. E também, para finalizar, a nuvem, que era uma grande parede de trevas para os egípcios, para os hebreus, era uma grande inundação de luz, iluminando o acampamento todo e derramando todo o brilho no caminho diante deles. Assim, o trato da providência traz aos incrédulos trevas e desespero, enquanto a alma confiante é repleta de luz e paz. A senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é um caminho seguro.
Com essa meditação, eu me despeço dos irmãos e das irmãs, que a gente possa, diante do mar de dificuldades da vida, e que cada vez vai ficar pior agora nos últimos dias, que a gente possa ficar tranquilo que Deus vai abrir o mar por nós. Os israelitas não tinham condições humanas de ganhar do Egito, e Deus venceu essa batalha por eles. Fiquem com Deus, um forte abraço e um ótimo dia.